Para que você possa desligar o piloto automático da sua vida, é importante que você saiba como é agir no piloto automático. Quando nossa mente fica perdida com pensamentos, imagens e lembranças do passado, ou quando estamos pensando no que pode acontecer no futuro, e sem nos darmos conta do tempo que desperdiçamos com esses pensamentos, é como se estivéssemos em piloto automático. Todos nós fazemos coisas automaticamente para sermos mais eficientes no dia a dia. Nosso cérebro aprendeu ao longo do tempo a criar caminhos rápidos para tarefas comuns. É assim que desenvolvemos e criamos nossos hábitos e rotina. E essa habilidade é uma vantagem que nos ajuda a lidar melhor com a vida. Um exemplo disso é quando sabemos dirigir, pegamos o carro e saímos de casa, e chegamos ao nosso destino sem nem perceber. Quando estamos habituados a dirigir, não pensamos em quantas vezes pisamos na embreagem, a quantidade de vezes que olhamos no retrovisor, no trânsito, ou nos preocupamos com nosso espaço dentro da faixa. Dirigir se torna um processo tão automático que você nem pensa enquanto faz. Pense em outras tarefas simples que você executa, como escovar os dentes, tomar café, e a facilidade com que todos estes hábitos se processam na sua vida. Essa realmente é parte que facilita a nossa vida. O problema é quando entramos no piloto automático em outros aspectos, com nossas emoções, o que nos torna completamente vulneráveis para o sofrimento e instabilidade emocional. Isso equivale a estarmos ausentes, desconectados do que nos cerca, ou afundados em preocupações sem encontrar uma saída. É como se estivéssemos presos em um loop, vivendo nossas vidas sem avançar, presos nas mesmas situações, sem nenhum progresso ou mudança visível. Dessa forma, desligar o piloto automático é uma maneira de despertar para a realidade, de se reconectar ao presente e romper com padrões que nos mantêm estagnados. Desligar o piloto automático é, na realidade, um acordar. Acordar tomando consciência dos nossos padrões de pensamento, das nossas emoções, entender sobre a natureza humana e sobre o modo como ela é conduzida. Os estudiosos mais sábios a respeito desse assunto dos tempos antigos, e talvez de todos os tempos, eram conhecidos como os estoicos. Os estoicos originais eram filósofos e psicólogos, e também altamente práticos. Eles ofereciam soluções para os problemas cotidianos e conselhos para superar nossas irracionalidades, o que ainda é praticável e útil nos dias de hoje. As ideias conhecidas como estoicismo contêm algumas das mais refinadas e duradouras sabedorias. Os estoicos eram estudiosos apurados do desejo, do medo, do status social, da emoção e de muitos outros assuntos que vêm atormentando a raça humana há milhares de anos até os dias de hoje. Eram filósofos com os pés no chão, buscando meios de libertar as pessoas comuns de seus sofrimentos e ilusões, por meio da força de seus insights e ensinamentos. Os ensinamentos dos estoicos são tão interessantes e valiosos agora, quando foram escritos pela primeira vez. Talvez mais ainda hoje necessitamos desse conhecimento e dessa força moral e ética. As estupidezes, as tristezas e outros impedimentos de nossa era tendem a parecer novidade ou algo exclusivo da nossa sociedade moderna. Mas ao termos acesso aos diálogos e conversas clássicas da época, descobrimos que são sentimentos que não têm nada de novo. Isto em si era uma afirmação dos estoicos, que as histórias e problemas da humanidade não mudam, apenas ganham novos contextos. Muito do que é dito hoje foi transcrito e adaptado do estoicismo, mas aprender diretamente da fonte desses filósofos, como estamos fazendo nesse vídeo, nos deixa em vantagens. Te convido a participar para provar que isso realmente é verdade, fazendo um comentário se você tem aplicado o estoicismo em seu dia a dia e o que você tem percebido de mudanças reais na sua vida. Entretanto, é importante dizer que na linguagem atual, o estoicismo geralmente é definido como o ato de sofrer sem reclamar. Mas o estoicismo não se resume apenas a isso, é algo mais. De fato, os estoicos não reclamam muito, mas para eles esse é um ponto insignificante. Um estoico provavelmente ficaria feliz em reclamar caso isso ajudasse em alguma coisa. Mas o foco do estoicismo é agirmos no que podemos controlar, usando a razão, ética e lógica.
Entre os estoicos não havia distinção entre filosofia e psicologia. Ambos eram ferramentas para se construir a ética e caráter. Por isso os estoicos defendiam que tínhamos que compreender nossas próprias mentes, pois isso nos ajuda a nos tornar mais conscientes de nossos julgamentos equivocados, um pouco mais perceptivos, um pouco mais autoconscientes e um pouco menos estúpidos. O estoicismo, em parte, aborda alguns dos mesmos questionamentos sobre o estilo de se viver que fazem muitas religiões, e às vezes chega a conclusões semelhantes, com a diferença de que o faz usando somente a observação e a razão. Em outras palavras, os estoicos, ao falarem da maneira mostrada aqui, às vezes chegarão à mesma conclusão que os seguidores de outras tradições filosóficas ou espirituais, no entanto, terão subido a montanha por um caminho diferente. É o caminho da lógica, da reflexão e do conhecimento da humanidade. E podemos usar a sabedoria dos estoicos para lidar com nossas próprias vidas e refletir sobre nossos pensamentos. Podemos usar o estoicismo não como credo ou teologia, mas como um conselho valioso, uma ferramenta para a higiene psicológica, uma forma de higiene mental. Por isso, vamos nos basear no conhecimento dos mais proeminentes estoicos, como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, para nos fornecer um guia de como viver e pensar conscientemente em 7 lições. Antes de seguirmos, quero te pedir para seguir nosso canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Isso é muito importante para levarmos essa ferramenta que é o estoicismo para todos que desejam mudar e melhorar suas vidas. 1. Assuma a responsabilidade pela sua mente. Passamos a maior parte de nossas vidas reagindo automaticamente aos eventos e situações ao nosso redor, como se fosse uma resposta direta às coisas que acontecem. No entanto, os estoicos nos lembram de uma verdade importante. Não reagimos diretamente aos eventos em si, mas sim aos nossos próprios julgamentos e opiniões sobre esses eventos. O curioso é que muitas vezes agimos dessa maneira sem estar cientes disso. Imagine que nossas crenças e julgamentos críticos são como óculos escuros. E estamos tão familiarizados a usar esses óculos escuros a todo momento que vemos a vida através deles e nem percebemos. O que o estoicismo nos ensina é tirar os óculos escuros. Os óculos são como nossas crenças, medos e julgamentos. Devemos tomar consciência de nossas crenças e julgamentos automáticos, identificando a irracionalidade neles e, com cuidado, começar a escolher como reagir. Essa ideia é fundamental para o estoicismo. Podemos notar isso facilmente quando percebemos que, ao reagirmos a um acontecimento, estamos na verdade reagindo ao que pensamos sobre ele. O estoicismo sugere que talvez possamos mudar esses pensamentos, pensando algo diferente do que já estamos habituados. Em outros casos, é mais difícil de se enxergar o papel dos julgamentos em nossas reações, pois eles estão tão enraizados que os consideramos fatos inquestionáveis. Os estoicos investigam essas reações aparentemente inevitáveis, comparando-as com as reações diferentes que outros têm diante das mesmas situações, considerando as diferenças de condicionamento. Os estoicos defendem que nossa maneira de reagir a qualquer coisa está realmente ligada aos pensamentos que construímos e às crenças que sustentamos, por mais profundamente enraizadas que possam estar. Eles nos lembram que, como donos dessas crenças e pensamentos, temos o poder de mudá-los. Imagine que todos os julgamentos e crenças que você tem são como móveis na sua casa. Por exemplo, pense no medo como se fosse uma geladeira e um julgamento como um sofá. Agora, se a sua geladeira estiver quebrada, por que você manteria algo velho e estragado em vez de substituí-lo por algo novo? Às vezes fazemos isso com as nossas crenças e julgamentos antigos que já não fazem sentido. Como donos da nossa casa mental, nós podemos decidir trocar esses móveis antigos por outros novos que se encaixem melhor na nossa vida. Assim podemos mudar o que pensamos e o que acreditamos, nos dando conta do que acreditamos e quais regras compõem nossos julgamentos e percepções automáticas, analisando nossas próprias crenças de forma mais racional do que apenas aceitá-las como de costume. Nossa experiência do mundo é obra nossa, não do mundo, e o estoico pretende assumir essa responsabilidade. Entender que podemos mudar nossas crenças e julgamentos é essencial.
Ao refletir sobre o que acreditamos e as regras que guiam nossas respostas automáticas, abrimos espaço para uma análise mais racional das nossas próprias perspectivas. Os estoicos defendem que a forma como experimentamos o mundo é, em grande parte, uma construção da nossa mente. Assumir essa responsabilidade é a base dos princípios estoicos. Significa perceber que, embora estejamos constantemente interpretando o mundo ao nosso redor, as lentes pelas quais o fazemos são formadas por nossas crenças e valores. Quando questionamos nossas crenças de maneira mais consciente, ultrapassamos as respostas automáticas de como reagimos a tudo o que nos acontece. Isso não apenas nos ajuda a entender melhor como percebemos as coisas, mas também nos dá a capacidade de escolher conscientemente como enxergamos o mundo. Assim, a responsabilidade de criar nossa experiência não está no mundo exterior, mas na nossa capacidade de questionar e ajustar as estruturas mentais que moldam nossa compreensão do que nos acontece. O estoicismo, ao promover essa autonomia cognitiva, nos guia para uma compreensão mais profunda e consciente da realidade que vivemos. Se torne responsável pelo que você pensa e por como você reage a tudo o que te acontece na vida. 2. Não tente controlar fatores externos. O princípio fundamental do estoicismo, que se destaca como uma orientação valiosa para o bem-estar psicológico, reside na prática de concentrar nossos esforços emocionais e mentais apenas naquilo que está sob nosso controle direto. Devemos apostar nosso bem-estar naquilo que podemos controlar e abandonar o apego àquilo que não podemos. Geralmente não somos capazes de controlar acontecimentos, opiniões ou comportamentos alheios, ou qualquer outra coisa que não faça parte de nós. Então, investir energia emocional nessas áreas é considerado inútil e potencialmente prejudicial. O estoicismo considera dinheiro, a fama, os infortúnios e afins como elementos externos e, por isso, os enxerga com total desprendimento. Sem apego excessivo, devemos usufruir de tudo que temos. Para os estoicos, é melhor ser rico do que ser pobre. É melhor não ter problemas do que tê-los. Mas essa preferência não pode se tornar uma servidão. O apego a coisas externas, sejam medos, desejos, dinheiro ou pessoas, é uma garantia de ansiedade e, de certa forma, se torna uma escravidão autoimposta. Em resumo, a filosofia estoica desaconselha preocupações com o que não podemos controlar, como uma estratégia para alcançar a tranquilidade. Em vez disso, o foco é direcionado para o que podemos controlar, e isso são nossos próprios julgamentos e ações. Resumindo, nós nos apegamos a coisas que vão além de nosso controle, e isso nos traz sofrimento, ansiedade e frustração. Enquanto tendemos a ignorar as características de nosso pensamento que podemos controlar e que, se melhor administradas, nos trariam paz. O estoicismo busca nos conscientizar sobre esses padrões comportamentais prejudiciais e como podemos mudar e evoluir. O objetivo último é inverter esse padrão, cultivando uma mentalidade mais equilibrada e serena, onde o foco recai sobre dominar os próprios julgamentos e ações. Essa abordagem, sustentada pelo estoicismo, busca promover a paz interior e a resiliência diante das incertezas, sucessos e dificuldades da vida. Quando nos apegamos ao que está externo, inutilmente tentando controlar as ações dos outros, pensamentos ou situações, acabamos nos frustrando e esgotando nossa energia. Energia que poderíamos usar para melhorar nossa mente, nos fortalecer e aprender a controlar nossas emoções. Para os estoicos, as únicas coisas que temos controle são nossos pensamentos e como reagimos ao que nos acontece. 3. O ponto de vista muda tudo. Os estoicos, ao perceberem o papel central dos pensamentos e julgamentos em nossa experiência, desenvolveram estratégias para mudá-los. Eles adotam 2 tipos de estratégias para isso, as quais podemos descrever como analíticas e intuitivas. Analítica. O lado analítico envolve argumentos racionais baseados em lógica e evidência, para mostrar a inutilidade de desejos materiais e temores. É como uma análise crítica para desvendar ideias prejudiciais que temos ou sentimos.
Este é um método de persuasão baseado na lógica e na análise crítica para desmistificar conceitos prejudiciais que nos baseamos para enxergar uma situação. Intuitiva. Já na abordagem intuitiva, a ideia é mudar a perspectiva. Isso envolve olhar para a vida de ângulos diferentes, como se estivéssemos observando de longe. Mesmo sem argumentos racionais diretos, essa mudança de perspectiva provoca reações diferentes, semelhantes aos efeitos de argumentos analíticos. É uma persuasão através de imagens e visões alternativas. Os estoicos praticam ver a vida de maneiras menos convencionais, libertando-se das limitações de perspectivas automáticas. Isso ajuda a desconstruir julgamentos equivocados que muitas vezes moldam nossas vidas. Os estoicos procuram enxergar a vida de maneira diferente para se libertarem de visões limitadas. Eles fazem isso comparando coisas em uma escala global ou ao longo do tempo, imaginando como seriam à distância ou observando suas próprias ações como se fossem espectadores externos. Essa prática os ajuda a desenvolver habilidades para ver a vida de perspectivas que promovem humildade e virtude, além de desfazer julgamentos equivocados que muitas vezes nos afetam. Os estoicos utilizam essas técnicas não apenas para superar os medos, mas também para pensar na morte, mas não de forma mórbida e melancólica. Quando pensamos na morte, geralmente estamos em negação, imaginando que nunca acontecerá conosco ou com quem amamos. Os estoicos, por outro lado, tinham consciência da morte e, com isso, abraçavam a mortalidade como uma fonte valiosa de inspiração. Estar ciente de que a existência tem um fim coloca a vida diária a uma luz renovada e enobrecedora. E o mesmo ocorre quando exercitamos a contemplação sob a vastidão do universo ou do tempo. Isso tudo faz parte da busca pela sabedoria, onde ajustar conscientemente nosso ponto de vista é fundamental. 4. Observe sua natureza. Os estoicos examinam cuidadosamente aspectos íntimos da vida, como desejos, medos, emoções e vaidades, e argumentam que esses estados são resultado do nosso pensamento, frequentemente baseados em nossos julgamentos incorretos. O estoicismo propõe soluções que se alinham à ideia de reagirmos não às coisas, mas aos nossos julgamentos sobre elas. Esses julgamentos, muitas vezes, são considerados falhos ou fictícios. E os estoicos procuram desfazer esses padrões, propondo meios mais eficazes de pensarmos e analisarmos o que nos acontece antes de reagirmos. Essa análise é como usarmos uma ferramenta para medir por que pensamos e agimos de tal forma. Algumas vezes internalizamos crenças e adotamos hábitos, e os reproduzimos em nossas vidas, sem nenhum sentido, o que pode nos limitar ou até nos tornar infelizes. O estoicismo foca que temos que examinar o que sentimos, aprendermos a pensar de forma mais consciente sobre como o funcionamento da mente pode nos libertar das armadilhas e de padrões mentais prejudiciais que muitas vezes praticamos sem nos darmos conta. Esse é o caso do Davi, que quando criança ele era considerado devagar e lerdo, porque realmente demorava um pouco nas tarefas cotidianas e também na escola, era o último da sua sala a terminar as lições. Ele adotou essa crença para si, e mesmo sendo adulto e tendo capacidade para não ser devagar, ele ainda age e vê a vida como se fosse lerdo. Ninguém precisa considerá-lo lerdo. Ele mesmo já se enquadrou dessa forma, por uma crença que ele carrega desde muito cedo. Os estoicos defendem que muitas vezes somos convencidos inconscientemente de nossos sentimentos pela cultura e por nós mesmos. A proposta é que ao compreendermos esses padrões, podemos, sim, alterar nossas reações e hábitos, alcançando uma mentalidade mais equilibrada e sábia. Em outro aspecto, o Ricardo, por exemplo, sempre ouviu o pai dele dizer que ações eram ruins, que era ilusão e faziam as pessoas perderem dinheiro. E já adulto, por mais que suas finanças caminhassem super bem, ele não conseguia investir seu dinheiro. Toda vez que ouvia esse conselho, ficava apavorado pensando que ia ser enganado e iludido. Esse padrão do Ricardo não é dele, foi uma experiência do pai dele, que viveu em outra época, com outro cenário econômico, onde realmente não tínhamos tanta informação sobre educação financeira como hoje. O resultado dessa experiência negativa pode ser de vários fatores, mas o caso é que se o Ricardo manter esse padrão,
que veio através de uma experiência negativa do seu pai, limita completamente a gestão da sua vida financeira. O que os estoicos nos ensinam é examinarmos cuidadosamente a natureza das nossas emoções e julgamentos. E ao percebermos que estão fora da realidade, praticamos a mudança e autonomia em todas as áreas das nossas vidas. Pensando no caso do Davi e do Ricardo, qual crença você mantém na sua vida que não faz nenhum sentido? E depois desse conhecimento você se compromete em examinar cuidadosamente? 5. A realidade é nossa matéria-prima. Os estoicos veem a realidade como sua matéria-prima. Eles encaram os desafios de uma forma única. Não buscam dor, mas uma mentalidade que permaneça forte diante das dificuldades e que consiga transformá-las em algo bom. Lidar com o que não queremos é inevitável na vida, e os estoicos acreditam que dessas situações indesejadas surgem grandes conquistas e outras coisas positivas que desejamos. Você não pode controlar o que te acontece, não pode fugir ou evitar que aconteçam problemas ou adversidades em sua vida. Todas as pessoas, em todos os níveis, têm problemas, sejam pobres ou ricos. Portanto, praticar o estoicismo significa usar a imaginação diante de eventos indesejados e aproveitá-los como material para construir algo positivo. É como se o estoico pegasse tudo o que acontece e o transformasse em algo útil. Sem dúvida, um recurso para construir seu caráter e força mental. Quais foram os momentos difíceis da sua vida que você transformou em aprendizado e se sentiu mais forte depois com isso? Compartilhe as suas experiências nos comentários deste vídeo. 6. Estamos sempre aprendendo. O estoicismo é uma filosofia para a ação, ou seja, tudo que aprendemos podemos colocar em prática em nossas vidas. O estoicismo não é feito apenas para admirarmos sua sabedoria e conhecimento, mas sim para aplicarmos. E se comprometer a aplicar o estoicismo é um caminho desafiador, pois muitos dos nossos julgamentos, assim como os medos e desejos que sentimos, são enraizados e teimosos, difíceis de alterar ou ignorar. Esses padrões são constantemente fortalecidos pelo nosso ambiente e pelas convenções sociais que pertencemos. Domesticar a mente por meio da razão exige um compromisso similar ao que associamos às artes marciais ou outras disciplinas que requerem esforço físico. Contudo, como recompensa, o estoicismo oferece a promessa de felicidade, clareza mental e um emocional forte. O estoicismo também oferece uma intensa visão afirmativa sobre o sentido da vida, a busca pela virtude. Em vez de viver para satisfazer desejos, os estoicos praticam viver virtuosamente. Viver virtuosamente significa viver pela razão, e os estoicos consideravam a razão um apelo à honestidade, bondade, humildade e ética moral. 7. Estoicismo é direção, não destino. O estoicismo é mais do que um ponto final, é a jornada em si. É a escolha diária de direcionar nossas ações, pensamentos e emoções, em vez de ser um destino predeterminado. Nessa filosofia, encontramos não apenas um conjunto de princípios para seguir, mas um caminho contínuo de autodescoberta e crescimento. Assim, o estoicismo é a bússola que orienta nossa jornada, não apenas o ponto final que alcançamos. A filosofia é um guia que nos ajuda a evoluir como seres humanos, mental e moralmente, ampliando nossas capacidades e compreensão. O estoicismo parte da ideia de que o que sentimos em relação ao mundo ao nosso redor, nossas reações, medos, desejos e tudo mais, não é causado diretamente pelo mundo em si. Em vez disso, é moldado pelo que os estoicos chamam de nossos julgamentos, ou seja, nossas opiniões e percepções sobre as coisas. Em essência, a filosofia estoica nos convida a compreender que a maneira como interpretamos o mundo desempenha um papel crucial na formação de nossa experiência e, consequentemente, na qualidade de nossa vida. Em essência, a filosofia é um convite para explorar e aprofundar aspectos da nossa mente que, de outra forma, poderiam ser negligenciados pela correria do dia a dia. Desligamos o piloto automático quando nos conectamos plenamente à vida. Em outras palavras, abandonamos a automação de nossas ações quando estamos verdadeiramente presentes e envolvidos no momento presente. Esse ato consciente de se ligar à vida
É uma maneira de romper com os hábitos automáticos e experimentar cada instante de forma mais significativa. Quero agradecer a todos que comentaram qual sua cidade no último vídeo. Foi incrível conhecer e saber mais de cada um de vocês. E se você chegou até aqui, comente gratidão, reconheça seus processos. Não esqueça de seguir o canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e curtir esse vídeo. É uma coisa simples, mas muito importante para nós. Obrigado pelo seu tempo.